Hoje nós vamos entender o que são árvores binárias, para que elas servem, quais os tipos mais comuns, suas principais operações e, claro, ver um exemplo prático em TypeScript. Uma árvore binária é uma estrutura de dados onde cada elemento pode ter no máximo 2 filhos, um à esquerda e outro à direita. Ela é chamada de binária justamente por isso. Existem no máximo 2 caminhos partindo de cada nó. De forma geral, uma árvore binária tem os seguintes elementos: o root, ou raiz, que é o elemento principal ou inicial dessa árvore, os edges, que conectam um nodo a outro, o node, propriamente dito, os leaves, ou folhas, que são os nodos finais dessa árvore, que não apontam para nenhum outro nodo, as subtrees ou subárvores, que basicamente são subárvores dentro da árvore principal, e a altura da árvore, que se dá pela distância entre o nodo raiz e a folha mais distante. Nesse caso, a distância se dá pelo número 2. Dependendo do tipo de árvore binária, no momento da inserção de um novo nodo, essa árvore ela vai se comportar de uma forma um pouco diferente e vai ter regras diferentes. A árvore binária simples, por exemplo, requer apenas que cada nó tenha no máximo 2 filhos. Já a árvore binária de busca, ou BST, requer que todo nó à esquerda seja menor que o seu nó raiz e todo nó à direita seja maior que seu nó raiz, também exigindo o limite de 2 nós por nodo. Então aqui nós temos um exemplo de árvore binária de busca, onde todos esses nodos à esquerda são menores que o nó raiz e todos os nodos à direita são maiores. E essa regra também se aplica às subárvores. Por exemplo, aqui nessa subárvore com root 7, nós temos o 4 à esquerda que é menor e o 8 à direita que é maior que a raiz. E por fim, nós temos a árvore binária balanceada ou AVL, que mantém a altura equilibrada para garantir uma boa performance em algoritmos de busca, por exemplo. Basicamente, o que ela faz é, digamos que nós tenhamos os seguintes elementos para serem inseridos na nossa árvore binária: 1, 2, 3, 4. Nós inserimos o 1, depois disso o 2, depois disso o 3. A gente aqui já consegue perceber que essa árvore ela está se transformando numa linked list. Então, se nós inseríssemos o 4, a gente só estaria inserindo elementos à direita do último nodo toda vez. E isso faria com que essa árvore se comportasse exatamente como uma linked list. Se tu quer saber mais sobre linked lists, como elas funcionam e os detalhes por trás dela, eu aconselho dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou deixar linkado em um card, onde eu explico isso em detalhes. Mas voltando aqui para a AVL, o que ela faz então é que no momento então que a gente inseriu o 3, ela iria detectar que essa árvore está desbalanceada. E então começar um processo chamado de balanceamento, que é composto pela rotação dos nodos. Então o que ela faria é jogar esse nodo aqui como pai dos outros 2. Então, basicamente, ela ia girar essa árvore no sentido anti-horário. Portanto, o 1 viria para cá, o 2 passaria a ser pai e o 3 aqui. E então, nós poderíamos inserir o 4, que ficaria basicamente aqui. Dependendo da aplicação que vocês têm para a árvore binária, vocês vão usar uma árvore mais simples ou optar por uma estrutura mais complexa, que garante uma performance para algoritmos de busca, como é o caso da árvore binária balanceada. Árvores binárias de busca ou árvores binárias de forma geral, elas têm os mais diversos tipos de aplicações no dia a dia. A primeira e mais comum seria para armazenar dados de forma ordenada, permitindo
a busca, a inserção e remoção eficiente de elementos, geralmente em complexidade média de O log de n. Se tu não sabe o que significa complexidade média de O log de n, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui linkado, onde eu explico em detalhes Big O Notation, como definir o Big O Notation de um algoritmo e quais os Big O Notation mais comuns no dia a dia. Além disso, ela pode ser utilizada para a implementação de expressões matemáticas, onde os nós internos são operadores e os nós folhas são operandos. E por fim, um caso de uso bastante interessante que é para a compressão de dados. Mais especificamente, nesse caso, nós temos a árvore de Huffman, que faz uso de árvores binárias para realizar a compressão de dados. Agora que nós temos um entendimento teórico bastante sólido sobre binary trees, eu acredito que nós possamos implementar uma binary tree de busca, ou uma BST. Aqui eu tenho a interface de cada uma das partes dessa binary tree, começando pelo node interface, que tem um value t. Eu decidi utilizar um generic para deixar a implementação da árvore aberta, para decidir se nós vamos utilizar string ou number, por exemplo, para os valores desses nodos. Além disso, eu tenho um left e um right, que podem ser outros nodos ou null. Null porque, no caso dos nó folha aqui, eles não apontam para nenhum left e right. Portanto, é dessa forma que eu identifico que eu cheguei em um nó folha. Eu não tenho um left nem um right. E por fim, eu tenho a interface da binary tree propriamente dita. Eu tenho um root, que é uma referência para um nodo, e é a partir dele que nós basicamente vamos ter acesso aos outros nodos dessa árvore. Além disso, nós temos os métodos de insert, find, pre-order traversal, in-order traversal e post-order traversal. Nós vamos ver em detalhes cada um deles já já. Além disso, nós temos aqui alguns testes unitários que garantem que a minha implementação de árvore está funcionando de acordo com o esperado. Então aqui eu valido que os nodos são inseridos corretamente, que eu consigo encontrar um nodo, que ele, por exemplo, retorna null caso a árvore esteja vazia. Verifico os traversals também, então tudo está sendo validado aqui. E é por meio desses testes que nós vamos garantir que a nossa implementação está funcionando adequadamente. Bora começar então pelo node. Então, como eu já disse anteriormente, um node vai ter um value t, left e right. É bastante simples de implementar porque basta a gente implementar essa interface com uma classe. Então aqui nós também garantimos que a inicialização de left e right é feita como null. Isso garante que, por exemplo, quando nós estivermos inserindo o primeiro elemento dessa árvore, ele vai ser inserido aqui e ele não vai estar apontando para nada. Perfeito. Com o node implementado, nós podemos partir para binary tree propriamente dita. Ela também vai implementar a interface definida acima, porém a gente vai ir implementando método por método, detalhando cada um deles, como cada um funciona, ok? Então aqui eu vou implementar a interface e isso já vai me dar aqui a assinatura dos métodos e o esqueleto da classe que eu vou precisar implementar posteriormente. Eu vou fazer alguns ajustes rapidinhos aqui só para que isso se alinhe de acordo com o que eu estou acostumado a implementar e a gente já vai começar com a implementação então do primeiro método, que é o insert. Bom, então
a primeira coisa aqui é que toda vez que uma binary tree for instanciada, esse nodo ele vai ser inicializado como null. Então, nós vamos ter uma binary tree, mas ela não vai ter um root. E isso nos leva para o método insert. Pensando um pouco na estrutura desse método, a gente vai ter primeiramente que validar a existência do root. Caso contrário, caso o root esteja presente, né, nós podemos começar a procurar a posição correta para o value que nós estamos tentando inserir. E isso vai se dar de forma recursiva. Então, digamos que eu queira inserir o value 9 na minha árvore. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se ela já tem um root. Caso ela não tiver um root, esse 9 ele vai se tornar o root dessa árvore. E isso é um caso base, é um caso bastante simples que tem que ser implementado. Caso contrário, eu tenho que recursivamente procurar qual a posição correta do 9. Eu falo recursivamente porque essa é a forma mais comum de lidar com árvores binárias e árvores de forma geral. Porque a gente pode olhar para essa árvore como uma árvore só, porém dentro dela nós temos sub-árvores. Então nós vamos sempre dividindo o problema em partes menores até garantir que a gente consegue resolver ele. Como assim? Bom, dada essa árvore, digamos que eu queira inserir o número 9. Eu vou verificar se não tem um root, verifiquei que tem um root. Então, nesse momento, eu verifico se meu nó raiz ele é maior ou menor que o número que eu estou tentando inserir. Ou melhor, se o número que eu estou tentando inserir é menor ou maior que a raiz. Caso ele seja menor, eu venho para a esquerda. Caso ele seja maior, eu venho para a direita. Nesse caso, ele é menor. Então, eu sei que eu tenho que executar esse mesmo processo com a sub-árvore da direita. Agora, o meu nó raiz é esse nodo aqui. Esquece tudo isso aqui e vamos trabalhar só com essa partezinha aqui. O 9 é maior ou menor que o meu nó raiz? Agora é maior, então eu venho para a direita, tentando achar aqui um lugar para ele. Novamente, aqui eu tenho uma sub-árvore que só tem um root. O 8 é o nosso novo root, nosso novo nodo de foco. Verifico, o 9 é maior ou menor que ele? É maior. Então, ao verificar que esse é um nó folha, eu posso simplesmente adicionar o 9 como filho dele à direita, porque o 9 é maior que o 8. Então é basicamente dessa forma que nós vamos implementar o insert. Bora para o código? Então, como eu falei anteriormente, eu tenho que começar verificando se não tem root. Se não houver root, this.root vai ser igual a um new node do meu value. Caso base, coberto. Agora, caso contrário, nós temos que começar essa busca recursiva pela posição correta do meu value. Então, para isso, eu vou criar aqui embaixo uma função chamada, uma função privada, que vai ser usada apenas internamente, chamada recursive insert. Essa função vai receber um value t, que é o value que eu quero inserir, e o node raiz da sub-árvore na qual eu quero procurar. Então, inicialmente vai ser o node 10, depois eu vou passar o node 7 e por fim o node 8. Por exemplo, se eu estivesse tentando inserir o número 9, né? Essa função ela tem que ser chamada aqui, então, recursive insert, passando value, e inicialmente nós vamos passar o root, que nós garantimos que existe. Eu escrevi privada aqui, é private. E é aqui dentro, basicamente, que nós vamos fazer aquela verificação. O value que eu estou tentando inserir é menor ou maior que o meu nodo raiz. Então, se meu value é menor que node.value, nós vamos executar um trecho de código. Caso contrário, outro.
O que esse trecho de código aqui ele tem que fazer? Em suma, ele vai ter que verificar se eu tenho uma posição livre à direita ou à esquerda, portanto, verificar se eu consigo inserir um novo elemento à direita ou à esquerda desse nodo que eu estou verificando aqui. No caso do velho ser menor, eu tenho que verificar a esquerda, e no caso do velho ser maior, eu tenho que verificar a direita. Se essa direita ou esquerda não existir, significa que eu posso inserir um elemento ali e eu realizo a inserção. Caso haja um elemento aqui, no caso aqui do 10, verifico a esquerda, ela não é null, ela existe. Portanto, eu tenho que realizar uma nova busca recursiva pela posição. Então, eu passo o set para a função de forma recursiva. Então, se houver node.left, nós vamos fazer a chamada recursiva, passando value e node.left. Caso contrário, nós simplesmente podemos dizer que node.left é igual a new node de value. E para a direita, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, porém com os nodos da direita. Então aqui é right, aqui também é right, e aqui nós também vamos atribuir o nodo da direita. E implementado está o nosso método gInsert. Nós podemos verificar isso garantindo que aqui nós já temos um teste passando. E se nós subirmos aqui em cima, a gente consegue verificar que o should insert nodes correctly está passando. O que esse teste está fazendo é basicamente criar uma árvore binária, inserir diversos nodos e, por fim, garantir que eles estão nas posições corretas. Tendo implementado o insert, nós podemos implementar o find de forma bastante simples. O find funciona da seguinte forma: nós vamos receber um value que nós queremos procurar aqui dentro dessa árvore. Digamos que eu esteja tentando achar o 8. Nós vamos sempre iniciar pelo root, então eu começo por aqui, verifico se esse value é maior ou menor que o nodo atual, o root atual. Caso ele for menor, eu verifico se existe um nodo à esquerda. Caso não exista esse nodo, eu retorno null, dizendo que não existe esse nodo dentro da árvore. Porém, caso o nodo à esquerda existir, eu recomeço essa busca, dizendo que o meu nó raiz é o 7 agora. Então eu verifico se o 7 é menor ou maior. No caso, ele é menor, então eu venho para cá. E no momento em que eu realizar essa busca com essa subárvore, é estranho dizer que um nodo é uma subárvore, mas isso é algo válido, porque uma árvore ela pode ser composta por apenas um nodo. Eu vou fazer então a verificação aqui, verificar que o 8 é igual, e então eu encontrei esse elemento. Caso eu estivesse procurando, por exemplo, pelo 9, eu iria vir para cá, depois para cá, depois para cá, e então, ao verificar o right do 8, eu verificaria que esse right é nulo. E nesse momento eu retorno null, dizendo que não existe esse elemento dentro da minha árvore. Bora implementar isso então. Como eu comentei, essa implementação ela também é feita de forma recursiva, então eu já vou direto aqui chamar um this.recursiveFind, que vai ser implementado posteriormente, passando o value que eu estou procurando e o meu this.root, que é basicamente aonde eu vou começar a minha pesquisa. Perfeito, temos a assinatura do método aqui, então a gente consegue começar a implementação dele. A primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se esse nodo existe. Se não houver esse node, eu posso retornar null, que é aquele caso onde a gente chegou aqui num leaf, verificamos, fomos para a direita ou para a esquerda e a gente está em um nodo null, a gente sabe que esse elemento que a gente está procurando ele não existe. Depois disso, eu tenho que fazer a verificação se esse elemento ele é igual ao nodo atual, porque pode ser que eu esteja no elemento, né? Então, se o meu value é igual a node.value, eu retorno o nodo.
E por fim, nós temos as duas chamadas recursivas. Eu tenho que verificar então se value é menor que node.value. E se esse for o caso, nós vamos fazer uma chamada recursiva para o recursive find, passando value e o value.left, ou melhor, node.left. Por que isso? Porque nesse momento nós vamos recomeçar essa busca, porém com o nodo ou a subárvore à esquerda da árvore atual. Então, digamos que eu tenha começado aqui, eu recomeço essa pesquisa com essa subárvore aqui. Caso não seja menor, ele com certeza vai ser maior, porque se ele não é igual, não é menor, e ele existe, ele com certeza é maior. Então eu posso dar um this.recursive find, passando value e node.write. Verificando aqui os testes, nós vamos ver que os testes referentes a find dos elementos, eles estão passando should find nodes correctly e should return null for finding an empty tree. Vamos dar uma olhadinha nesses testes. Então, o should find nodes correctly, ele insere alguns nodos, pesquisa por eles e garante que eles são retornados. E, por fim, pesquisa por um valor não existente dentro da árvore. E esse outro teste que garante que, ao pesquisar em uma árvore vazia, a gente, então, não encontra o elemento buscado. Implementados os métodos base, que são o de insert e find, nós podemos então partir para os traversals. Traversals nada mais são do que formas de percorrer uma árvore. E dependendo da forma como tu percorre a árvore, tu tem um resultado, um output diferente. Nós temos 3 tipos de traversals: pre-order, in-order e post-order. Então, começando pelo pre-order, nós podemos identificar ele pelo próprio nome. O nome pre-order significa que a gente vai ter os nodos raiz sempre à esquerda. Portanto, nesse caso aqui, o resultado num pre-order traversal seria 10, 7, 4, 8, 14, 11, 18. O que o algoritmo faria é toda vez que ele visita um nodo, ele vai adicionar ele a esse array result. Então, visita o 10, adiciona ao array. Visita o 7, adiciona ao array. Visita o 4, adiciona ao array. Não tenho mais para onde ir. Portanto, volto no nodo anterior e visito à direita. Então, ele sempre vai dar preferência à esquerda para depois dar à direita. Terminei de visitar toda a esquerda desse nodo, vou para a direita. Então, 14, aí à esquerda e à direita. Caso isso aqui fosse implementado de forma iterativa, com loops normais, seria bastante difícil manter as referências, que é a chave para implementar de forma simples esse algoritmo. Portanto, manter as referências aqui, por exemplo, do 10, para que posteriormente eu consiga acessar o 14 de forma simples, é muito importante. E isso é muito simples quando a gente implementa esse algoritmo de forma recursiva, porque as referências estarão todas na call stack das minhas chamadas recursivas. Então, vamos dar uma olhadinha como que isso vai ficar. Então, inicialmente, eu tenho que verificar aqui se eu não tiver nenhum root, eu posso simplesmente retornar um array vazio. Porém, caso eu tenha um root, eu vou ter que retornar um array com os seguintes elementos. Como eu disse anteriormente, primeiro, toda vez que eu visito uma nova subárvore, pensando sempre em subárvores, né? Essa aqui é uma árvore, aqui nós temos uma subárvore e aqui mais uma subárvore com apenas um nodo, que não deixa de ser uma subárvore também, né? Então, eu adiciono o nó raiz a esse array e depois eu tenho que, de forma recursiva, visitar a direita e a esquerda da minha subárvore. Perfeito, então aqui é exatamente isso que a gente faz.
Adicionamos o value no array, o value do nosso root, e então chamamos essa função novamente passando um novo root aqui, que seria a esquerda e depois a direita. E recursivamente ele vai abrindo todas as subárvores, tanto a direita quanto a esquerda, até que ele chegue num nodo null, que seria aqui a folha. E nesse momento ele vai retornar um array vazio, que é o caso de parada dessa recursão, e começar a desempilhar a call stack, o que vai fazer com que o array resultante seja algo como isso aqui, que a gente acabou de mostrar aqui. Um detalhe que eu esqueci aqui é que aqui nós temos que inicializar o root como this.root. Dessa forma, quem for chamar a nossa função, ele vai poder chamar ela sem precisar necessariamente passar o root do array. Então, aqui como um exemplo, eu posso simplesmente chamar tree preorder traversal, como eu não estou passando nada, ele ele atribui o nosso node root a esse primeiro atributo ali. Verificando os testes aqui, então, nós podemos verificar que todos os testes referentes ao preorder traversal estão passando. Portanto, a implementação está correta. Feita a implementação do preorder, nós podemos partir para a implementação do inorder. E após entendido, o preorder é bastante simples. Ao invés de deixar o nodo raiz à esquerda, nós sempre vamos deixar ele no meio. Portanto, aqui nesse caso, o resultado de um inorder traversal seria que o nosso algoritmo iria visitar o 10 e começar a, então, abrir as subárvores à esquerda e à direita para só depois, no caso, abrir toda a esquerda, printar toda a subárvore à esquerda, colocar o 10 no array de result e então abrir toda a subárvore à direita. Portanto, ele viria para cá, essa subárvore primeiro abre a da esquerda, depois a da direita, aqui, e nesse momento ele adiciona o 4 a esse array de result, depois o 7, que é o root dessa subárvore aqui, por fim o 8, terminamos essa subárvore. Agora ele pode adicionar o 10 e começar a fazer a mesma coisa na subárvore à direita. Então 11, 14, 18. Vocês podem ver também que como essa minha árvore está balanceada e ela está ordenada corretamente, com os elementos à esquerda sendo os menores elementos e os elementos à direita os maiores, o meu resultado aqui ele está ordenado. Então 4, 7, 8, 10, 11, 14, 18. Essa é outra característica do inorder traversal. Caso a tua árvore esteja estruturada da forma correta, o output vai te dar os elementos ordenados dessa árvore. A implementação disso é bastante simples. Nós podemos simplesmente copiar aqui preorder traversal, colar, óbvio, mudar aqui de preorder para inorder e aqui também dizer que caso ele não receba nada, ele vai ser inicializado como this.root. Isso funciona porque nossos outros nodos iniciais, eles são todos null. Então, quando eu passo null aqui, o this.root ele não é atribuído como default, portanto ele cai aqui nesse if statement e retorna vazio. Bom, além de copiar e mudar os nomes, eu basicamente tenho que colocar o meu root no meio das duas chamadas recursivas. Portanto, ele vai abrir a esquerda toda, colocar o root no meio e abrir a direita toda. Verificando os testes aqui do inorder, então, nós podemos verificar que todos eles passaram, o que significa que a gente implementou isso de forma correta. E por fim, então, o post order, que significa que o nosso root ele sempre vai ficar depois dos elementos filhos dele. Então, o nosso algoritmo vai ter que abrir toda a subárvore à esquerda,
abrir toda a subárvore à direita e por fim adicionar o root. O resultado num post order dessa árvore ficaria da seguinte forma: nós visitaríamos o 10, visitaríamos o 7 e então visitaríamos o 4. É um nó folha, adiciona ele na árvore, depois disso visita o 8, adiciona ele na árvore e por fim adiciona a raiz dessa subárvore ao array. Agora a gente tem que ir para a direita, não pode adicionar o 10 ainda, portanto 14, 11. 11, 18, por fim o 14 e só então o 10. Então nós estamos sempre empurrando o nó raiz pro final do resultado, o máximo que der. Como vocês já imaginam, a implementação é exatamente a mesma, porém a única diferença é que a gente tem que mover o root value pro final desse array e fazer as chamadas recursivas antes desse valor. E mudar aqui então para post order traversal e post order traversal. E é claro, aqui a gente tem que dizer que this.root para inicializar a chamada inicial ali com esse root. Dessa forma, os nossos testes referentes ao post order devem estar passando e isso faz com que a nossa implementação de binary tree esteja completa. Com isso, a gente conclui que as árvores binárias são uma das estruturas mais fundamentais da ciência da computação. Saber como elas funcionam e praticar suas operações básicas pode te dar uma base bastante sólida para resolver problemas mais complexos no futuro. E se tu curtiu esse vídeo, eu te aconselho a dar uma olhadinha nesse outro vídeo aqui, onde eu utilizo busca binária para encontrar elementos em arrays ordenados de uma forma bastante eficiente. Além disso, se tu quer dar uma olhada no código produzido nessa aula, ele vai estar todo no meu GitHub, linkado aqui na descrição. Por hoje é isso, até mais.